Deus já te falou algo que você creu de princípio, mas depois, com o tempo passando, com as aflições, com as tristezas, você duvidou? É sobre isso que vou falar nesse vídeo de hoje. Meu nome é Eduarda e esse é o canal Luz do Caminho, e seja muito bem-vindo. Muitas vezes pensamos que a falta de fé só acontece com a gente nos dias de hoje e pensamos que os personagens bíblicos que eles não passavam por isso, que eles tinham uma fé inabalável. Mas um ótimo exemplo de dúvida nas aflições é João Batista. Ele foi escolhido por Deus para preparar o caminho para Jesus, o Messias, que era muito esperado pelo povo de Israel já há muitos anos. E João Batista ele deu a vida em prol desse propósito, dessa missão. E ele sabia que encontraria o Messias, porque Deus já havia falado isso a ele. E então João finalmente encontrou Jesus, e foi assim. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem o varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então, aqui a gente pode ver que assim que João viu Jesus, ele já testificou que aquele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o Messias. Depois ele fala, ele tem a primazia porque já existia antes de mim, ou seja, ele testificando que Jesus era Deus, porque Deus vem antes de todos os homens. E quando ele falou, vim por isso batizando em água, ele testificando que ele só estava abrindo o caminho para o Messias. E depois Jesus vai até João para ser batizado, mas João tenta fazer ele mudar de ideia. Ele diz, eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu batize? E Jesus fala: Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo que Deus quer. Ou seja, João ele temeu batizar Jesus porque ele sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador de Israel. E uma outra situação acontece após o batismo de Jesus. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E João viu isso acontecer com Jesus, ou seja, era uma confirmação clara que ele era o enviado de Deus. João viu com os próprios olhos. Inclusive, tem outras passagens de João testificando que Jesus é o Messias. Mas algo acontece. Pouco tempo depois, João é preso e já está há alguns meses na prisão. E aí algo peculiar acontece. João chama dois dos seus discípulos para irem até Jesus para fazer uma pergunta. E a pergunta é: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ou seja, algo aconteceu. Se João, que viu com seus próprios olhos, que testificou, que falou com a sua própria boca que Jesus era o Messias, por que ele está pedindo que dois discípulos seus vão perguntar para Jesus se é ele? Ou seja, o que aconteceu foi a dúvida nas aflições. O que aconteceu foi a falta de fé, porque João estava sofrendo. Creio eu que João se sentiu à beira da morte, sabendo que estava preso, certamente sentindo que o seu ministério tinha sido interrompido, tinha acabado, ele duvidou do que já sabia, ele temeu. Eu creio que ele pensou, realmente cumpri meu chamado? Será mesmo que eu entendi certo? Será que eu deixei o povo nas mãos de Deus, como era a minha missão? Ou será que eu me enganei? Será que aquele moço não era o Messias e eu pensei coisa errada e eu imaginei? Mas a questão é, a sua circunstância não muda o que Deus já falou e testificou. E quando os discípulos de João vão até Jesus, ele responde assim: E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Jesus não responde só com um sim ou não, ele faz ali milagres que só o Messias poderia fazer. Então essa já era uma resposta clara para João Batista, que ele estava batizando sim com o Espírito Santo, como Deus tinha falado lá atrás para João, e que ele poderia ficar em paz. Algo incrível sobre Deus é que ele fala uma coisa, aí a gente ouve e acredita, ou seja, a mensagem foi dada
foi recebida com sucesso. Mas aí, em alguns momentos, a gente tende a duvidar e aí não sabe mais e fica em dúvida. E Deus poderia simplesmente falar: "Ah, eu já falei, aí já era, aí já é com você, sou falta de fé, não vou mais falar, dane-se". Mas não, ele age com misericórdia e muitas vezes ele responde de novo, muitas vezes ele fala de novo, muitas vezes ele avisa de novo, simplesmente para a gente poder ficar em paz e ter fé novamente de que aquilo que Deus falou foi o que Deus falou. E não tem para que temer. Foi isso que ele fez com João Batista. Ele deu a resposta de novo. Um outro exemplo maravilhoso sobre fé nas aflições é Paulo e Silas, por exemplo. Eles tinham sido espancados, sofrido calúnias, estavam presos, machucados, tinham sido humilhados pelos homens. Ele poderia dizer: "Por que isso, Deus? Acabou, meu ministério já era, eu estou preso, não tem mais jeito". Mas não. Ele sabia que o corpo dele poderia estar preso, mas o espírito continuava livre e ele continuava acreditando que Deus era poderoso. Então ele foi lá, juntou com Silas e os dois louvaram, simplesmente louvaram. Deus recebeu aquele louvor e enviou um terremoto sobre a prisão e todas as celas foram abertas. Quando você faz o que Deus espera que você faça, Ele não apenas te liberta, mas te usa para libertar outras pessoas. Através de Paulo, a família do carcereiro foi salva e Deus o honrou. Que nós possamos entender que sim, temos tendência a duvidar nas aflições, é uma coisa normal do ser humano, mas que Deus não muda porque a gente não está bem. O que Ele falou não se destrói porque você está mal ou passando necessidade. Como Pedro andando sobre as águas, por exemplo. Quando Jesus falou, vem, ele foi, ele acreditou. Porém, ele viu as ondas, ele viu a tempestade, ele viu o vento e ele temeu. Quando ele temeu, ele duvidou. E assim ele caiu e afundou. Logo Jesus pega ele pela mão, levanta e fala: homem de pouca fé, por que temeu? As circunstâncias não limitam Deus, mas a nossa fé ou não limita o quanto de Deus nós vamos experimentar nas circunstâncias. Como Deus fala: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. Algo que era impossível aos olhos humanos. E que possamos seguir o mesmo exemplo de Paulo, para que assim as prisões das nossas vidas sejam quebradas. E esse foi o vídeo de hoje. Curta, comenta e se inscreva para receber os próximos conteúdos que virão.